Pessoal, bem-vindo a mais um episódio do Podcast São Paulo. Por favor, curtam, ajudem a gente, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal que precisamos. Precisamos que as pessoas vejam os nossos vídeos. E hoje nós temos uma pessoa muito especial aqui. Trouxemos um especialista em IA. O currículo do nosso convidado, Wagner Cassol. Gente, é uma bio mega gigante. O cara é palestrante, escritor, inventor, instrutor de informática há mais de 27 anos no Senac, analista de sistemas, especialista em inovações tecnológicas, Microsoft certificado, especialista em gestão educacional e especialista em administração de sistemas de informação, servidor público concursado da TIA, né? Do governo do estado. ATI. Isso. Não, TIA é a próxima que a gente vai. ATI é a Agência de Tecnologia do Estado do Tocantins. Agência de Tecnologia do Estado de Tocantins. Exato. A gente tá falando com o homem do governo. Isso nos Estados Unidos vira filme, hein? Empresário da área de educação da empresa Cassol Inteligência. Cassol Inteligência Aplicada. Atualmente trabalha em um projeto denominado TIA. TIA? TIA, Tocantins Inteligência Artificial. Opa! Pela ATI. Pela ATI. Que a gente falou há pouco, né? Que é a Agência de Tecnologia da Informação do Estado de Tocantins. Tocantins é massa, né? Tocantins é um estado muito próspero. Está crescendo muito, está se desenvolvendo muito lá. Preciso conhecer. Vou só acabar a sua bio aqui. Mentor de projetos de iniciação científica e alunos do Senac, tendo projetos premiados no Brasil e no exterior. Bem-vindo, Wagner Cassol? Wagner Cassol, exatamente. Bem-vindo ao Podcast São Paulo. É uma honra. Obrigado por aceitar nosso convite. Prazer é todo meu. Eu estou muito feliz, sabe? Realmente muito agradecido de poder fazer parte desse projeto de vocês aqui, do Podcast São Paulo. Agradeço muito pela oportunidade de estar aqui falando sobre tecnologia, inovação, né? Falando sobre inteligência artificial. E você já falou bastante sobre mim aí, né? Eu sou palestrante, trabalho muito na área de inteligência artificial, tanto na área de governo quanto na área educacional, né? Tenho projetos de iniciação científica nessa área de IA com alunos. Inclusive, ganhamos um prêmio muito legal na Costa Rica. Caramba! Foi um projeto que... Foram longe, hein? Começou aqui no Tocantins, depois ganhamos uma premiação aqui em São Paulo, na Febrace, que é a Feira Brasileira de Ciência e Engenharia. Forte também. Forte. E aí ganhamos 2 premiações aqui em São Paulo e depois fomos credenciados para Costa Rica. E lá a gente ganhou o prêmio do melhor projeto internacional dos países que estavam concorrendo lá. Caramba, conta um pouco sobre esse projeto. Como foi para você assim? Então, foi um projeto que a gente desenvolveu com os alunos em sala de aula, que era um robô usando inteligência artificial. Meu Deus! Para falar sobre os atrativos turísticos do estado do Tocantins. E esse projeto ele foi crescendo ao longo do tempo, né? E a gente criou esse robô chamado Papagaio. Papagaio. Olha só que interessante, era papagá.io. Que, se a gente fizer as analogias aí, Papagaio, lá no mapa do estado, tem uma região lá do Bico do Papagaio. Que Cara, eu ia te perguntar isso, que tem uma relação. Tem relação, e aí é uma divisa, faz divisa com o Pará, com o Maranhão, lá bem no bico mesmo. Chama Bico do Papagaio. Bico do Papagaio. E aí, como é um robô que repete as coisas que a gente faz, que a gente projeta ele, vem do papagaio também, né? Do bichinho papagaio, da ave. E .io, que é I/O, seria de entrada e saída de dados da TI. Então tem uma jogada muito legal aí no nome. Tem uma relação com o Estado, tem uma jogada de marketing, tem uma... É um insight o negócio. Foi bem bacana. Um projeto que ganhou bastante visibilidade, né? E aí a gente foi convidado para fazer a apresentação desse projeto lá na Costa Rica e ganhamos o melhor projeto internacional lá. Ô Wagner, qual a sua primeira formação? Eu sou analista de sistemas. Analista de sistemas. Cara, é uma área que tem muita gente que se forma, mas parece que não tem tanto destaque, né? Pois é, mas é uma área que está crescendo cada vez mais, né? Está muito aquecido o mercado. Eu digo como você já é um cara, internacional, você tem projetos gigantes, seu currículo é gigante, você é um professor na área, um doutor na área, doutor também, né? Considere-se doutor na área. E a gente vê que muita gente vai para o TI e, eu tô impressionado com
o quanto o TI hoje é indescritível. Você pega um texto e fala, eu preciso disso. Até o chat GPT é inteligência artificial. Exatamente. Que é o que eu mais uso, assim. Então, o que a gente pode falar sobre inteligência artificial é que tem várias ferramentas hoje no mercado, inúmeras, né? E cada uma com uma finalidade específica, o que é mais legal, porque eu posso utilizar, por exemplo, um chat GPT ou um Gemini do Google para trabalhar textos, eu posso criar um agente de inteligência artificial que é muito especialista numa área que eu queira trabalhar. No marketing, por exemplo. Eu posso ter um especialista em marketing para me ajudar a desenvolver os conteúdos que eu quero trabalhar nas minhas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, tudo mais. Que é muito bacana. E é impressionante mesmo, porque eu vi no Instagram que eles conseguem escrever um livro, contar a vida de uma pessoa, e eu não quero errar nessa. Em quanto tempo? Cara, em minutos. Meu Deus. Em minutos. Assim, só para você ter uma ideia, né? Hoje eu trabalho com vários agentes de IA para me ajudar no meu negócio, no meu trabalho. Então eu tenho um agente que é especialista financeiro para me ajudar a fazer aplicações financeiras, controlar o meu dinheiro. Eu tenho um agente que é especialista em marketing para me ajudar nas minhas redes sociais. Eu tenho um especialista em direito para me ajudar a fazer contratos dos projetos que eu faço, dos projetos que eu adquiro, né, dentro do meu negócio. Você falou quanto? 3? 3. 3. Né? Vamos lá. E assim, eu posso ir construindo agentes de inteligência artificial especialistas em cada área para me ajudar no meu trabalho. Deixa eu entender. Você tem, por enquanto, 3, que é muita coisa, especialistas, que geralmente que não tem como errar, porque a gente está falando de inteligência artificial aplicada em conhecimentos científicos, a gente chama. Você tem 3 colaboradores, 3 profissionais, e você não tem custo com isso? Não tenho. Porque... Onde vamos chegar, hein? Cara, essa pergunta é excelente, porque eu costumo dizer o seguinte, a inteligência artificial, ela não vai tirar o emprego das pessoas, mas a pessoa que souber usar a inteligência artificial vai tirar o emprego da outra pessoa que não sabe. Você, como empresário, você tem uma vaga para você contratar e você tem 2 currículos que são muito bons. Só que uma pessoa domina a tecnologia e entende de IA e a outra não. Qual das duas que você vai contratar? Já mudou. Percebe que você tem aí né? Você tem um diferencial no mercado de trabalho, porque hoje o que acontece? O empresário ele quer um funcionário, um colaborador que resolva problema. Hoje em dia, a ideia é que você tenha pessoas dentro da sua empresa que te ajudem a resolver problemas. Que sejam proativas, que saibam usar as tecnologias, que se desenvolvam e que queiram crescer dentro do negócio. Que está um pouco difícil encontrar. Exatamente. Mas e aí? Aí que entra o lance da educação, que é o que eu falo. Porque eu sou formado da área da educação, trabalho nessa área há muitos anos, e eu falo para os meus alunos exatamente isso. A IA, ela é uma grande ferramenta para você te apoiar nela como uma ferramenta mesmo, é um cinto de ferramentas que você tem. Mas as competências que a pessoa precisa desenvolver dentro da profissão dela depende do protagonismo do aluno. A pessoa que tem que se desenvolver para criar, para se aprimorar no negócio dela. Porque o que acontece com a IA? Eu posso construir um agente de inteligência artificial muito específico dentro de uma área. Na área do direito, na área do contábil, na área da medicina, em várias áreas. Mas eu tenho que conhecer do negócio. Eu tenho que ser o protagonista do negócio. Porque senão, eu fico acreditando que tudo que a inteligência artificial me dá é verdadeiro. E às vezes não é. Tem isso também? Tem. A inteligência artificial tem uma coisa que acontece que se chama alucinação. É um viés. Porque o que acontece com a IA? Ela trabalha com algoritmos... Vou tentar entrar um pouquinho na parte técnica sem ser chato. Não deve, precisamos. Porque aí a IA trabalha com algoritmos matemáticos que ela busca a melhor resposta na sequência daquilo que você está perguntando. Então, ela vai
Ela vai fazendo cálculos e encontrando as palavras que são mais próximas da resposta que ela tem que te dar. Mas, às vezes, ela sofre uma alucinação que a gente chama. Ela vai por um viés que não é verdadeiro. E aí a pessoa que não domina um determinado assunto acredita que tudo que ela está te falando é verdade. Por que ela vai para esse viés, então? Porque ela não é uma inteligência 100% segura. É uma inteligência artificial baseada em algoritmos, e algoritmos às vezes falham também. É porque se a gente está falando de inteligência artificial aplicada ou responde à ciência, a dados. É dados. Ela se perderia com os dados dela? Ela se perde, porque uma das coisas que provocam alucinação, que fazem com que ela responda errado, são perguntas muito simples. Se você fizer uma pergunta simples, ela vai te responder de um jeito simples, que às vezes não é aquilo que você está querendo saber. Então, a grande sacada da inteligência artificial é você saber fazer pergunta. Quando a pessoa aprende que ela precisa saber fazer a pergunta certa para responder aquilo que ela quer, aí começa a ficar interessante. Verdade. Sabe? São os chamados prompts. Já ouviu falar? Na internet fala muito de prompt, de inteligência artificial, prompt. O prompt nada mais é do que a pergunta que você faz. É o jeito que você entra com a informação para ela te responder. Até se a gente fizesse esse podcast há 6 meses atrás, eu ia te falar que existiria no mercado um profissional que seria um engenheiro de prompt, um novo profissional do mercado. Agora eu já não acredito mais nele. Por quê? Saber escrever prompt, saber conversar com a inteligência artificial é uma competência que todo profissional vai precisar ter. E não só um cara especializado nisso, entende? É o direcionamento quase aqui. Então, você desenvolver competências para saber conversar com a inteligência artificial e fazer com que ela entenda o que você está perguntando e saiba como te responder isso. Eu acho que essa é a grande sacada. Porque imagina assim, você tem um gigante banco de dados. Mas dentro desse banco de dados, você tem que afunilar os assuntos para ele se tornar especialista, para ele ser específico naquilo que você quer falar. Então, o jeito certo de perguntar vai melhorar a qualidade das respostas. Exemplifica pra gente. Olha só que negócio. Saber algo. Eu vou te falar um negócio muito interessante que aconteceu comigo. Mais ou menos em agosto do ano passado. Pede uma caneta pra mim. Eu fui. Desculpa, você pediu uma caneta? Eu vou te dar uma caneta que eu trouxe do Tocantins, que é uma caneta de capim dourado. É sério? Esse capim dourado, ele é... Obrigado. A cor dele é essa mesmo, tá? O capim tem essa cor. Esse é um capim... É o capim dourado. Do Pará. Do Tocantins. Do Tocantins. É. Como que eu abro ela? Só puxar aí. Aqui? É uma canetinha comum. É que eu tô com medo de Não, quebrar. É uma canetinha comum. Não, gostei muito. Ela vai ficar comigo aqui. É sua. Eu vou usar ela aqui agora para fazer as perguntas. Aqui. E esse capim dourado, Alex, ele é colhido lá na região do Jalapão. Jalapão, famoso Jalapão. Já ouviu falar de Jalapão? Ah, famoso. Então, passou até na novela, né? Jalapão. Sim. Então, o capim dourado, ele é colhido lá e ele tem essa cor mesmo. Ele não é pintado. Que lindo, meu. Dá pra montar coisa de decoração, né? Tipo, eu gosto de decoração. Nossa. E quem faz esse artesanal? As artesãs lá, da região do bico do Jalapão. Da região do Jalapão. Merece crédito aí, pessoal. Olha, tem vários artesãos lá que colhem esse material. Vou até anotar com ela aqui, ó. Obrigado, viu? Muito obrigado. Vou guardar com muito carinho. Não imaginava ganhar uma caneta. Eu sou meio fascinado por canetas. É mesmo? Nossa. Eu tenho um problema que eu vou para congressos que eu trabalho e eu não sei se um dia eu posso ser preso por pegar caneta de brinde. Acho que não dá, né? Acho que não. Eu pego muita caneta de brinde. Muito. Mas às vezes eu nem sou do congresso. Eu tô lá, trabalho e eu saio pegando em todos os estandes. Tá vendo? Caneta. Deixa eu te dar o exemplo que você queria sobre IA. Quero. Em agosto do ano passado agora, eu estive fazendo uma viagem pela Europa. Fiz Itália, Suíça e França. Aí, olha só que interessante. Eu entrei na inteligência artificial e falei para ela o seguinte, olha, eu vou te dar o prompt que eu usei para o pessoal que está assistindo. Se você... Prompt, eu preciso memorizar isso. Prompt.
Se você entender esse prompt aqui, você já começa a usar a IA com muito mais eficiência. Então, se você está assistindo agora e entender isso que eu vou falar, já valeu o podcast, tá? Então, aproveita. Bora. Eu falei Gostei. para a inteligência artificial o seguinte: a partir de agora, eu quero que você se comporte como um especialista em guia turístico regional para a cidade de Paris. Meu Deus. Então, esse é o primeiro prompt que eu falei para ela. Não tô até já... Sacou? Aí eu falei assim: você tem grandes capacidades de elaboração de roteiros de viagem para me dar as melhores dicas que eu preciso para a minha viagem. Cara, você jogou ali um insight meio que subindo, dando uma moral pra ela. Entendeu que eu saí do genérico e eu fui para um especialista? Eu falei para ela, ó, você vai entrar aqui, nesse funil. Então ela vai, a partir de agora, ela vai buscar todas as informações relacionadas a isso que eu falei. Então eu não fiz pergunta ainda. Eu só falei para ela, ó, eu quero que você se comporte como um guia turístico da cidade de Paris. Você entendeu isso? Ela falou, entendi. O que é que você precisa? Aí eu falei, eu quero que você elabore um roteiro de viagem para a cidade de Paris de 6 dias. E ela fez. Primeiro dia você vai visitar isso, à tarde você vai visitar isso, no dia seguinte de manhã aqui, à tarde aqui, tá. E ela fez tudo dentro de um time de tempo mesmo que consegue chegar a cada lugar? Sim, e aí eu não fiquei satisfeito. Eu falei assim, agora eu quero que você reestruture esse roteiro, colocando os principais atrativos turísticos mais próximos das estações de metrô. Nossa. E ela reorganizou isso para mim e me deu as estações que eu deveria chegar para ir naquele atrativo. Então, olha só, se eu fosse fazer esse roteiro pesquisando no Google, entrando em vários sites, olhando os atrativos, entrando no mapa da cidade de Paris e olhando aonde ficava cada atrativo desse, para depois encontrar a estação de metrô, olha o trabalho que isso ia me dar. Com certeza. E é muito difícil. É um trabalho demorado. Demorado. Então eu levaria no mínimo aí 2, 3 dias. Tinha que montar bem antes de ir para lá. Só fazendo reestruturando esse projeto. E em 40 minutos eu fiz isso. Meu Deus. Então eu ganhei muito tempo. Eu ganhei muita produtividade com isso, né? Ixi, os guias, olha os guias aí, hein? Olha o guia turístico Olha o guia sendo turístico aí. desafiado a melhorar. Ele vai ter que melhorar. Vai ter que Não melhorar. tem solução. Se gosta disso, faz por paixão, bora. Vai ter que ser sua parceira agora. Exatamente. Então ele pode usar a IA também para melhorar o trabalho dele, ajudar a montar os roteiros para os clientes dele. Não quer dizer que ele vai ser substituído pela IA, porque ele também pode usar para melhorar o trabalho dele, aumentar a produtividade dele. Não é isso? Até porque primeiro o condutor ali, como você disse, né? Ainda é o humano. Ainda é humano. É Então, humano. as interações humanas, eu acho que elas não vão acabar nunca. Por mais que a gente tenha as tecnologias envolvidas aí, a interação, esse contato, né? A conversa, o uso da criatividade ainda é nossa. Nossa, mas ajuda muito. Ajuda. Ai, gente, nós vamos ficar um pouquinho mais preguiçosos, mas eu prefiro IA. Cara, incrível que eu peguei. O menino tava mandando, ele é responsável pelos convidados. E aí eu peguei um texto, não vou mentir, não foi eu que fiz. O chefe pegou lá, ChatGPT, preciso disso para convite para pastores. Uhum. Pastores para vir aqui, foi isso. Incrível. Primeira coisa que fez, ele mandou um convite bem formal, um texto para convidando, bem lindo, tem aqui, dá até para ler. Sim. E embaixo, você quer que eu melhore não sei o quê? Quer num outro formato? Isso. Nossa! Aí ele aqui, sim, acho que é assim que responde, não sei como. Depois, você quer que eu faça reduzido, mais compacto? Ele, quero compacto. Deu 4 opções de convite. Eu fiquei, isso não é de Deus. É impressionante. É impressionante. A primeira coisa que a gente pensa, cara, tem um ser humano dentro desse negócio e o cara é muito inteligente. E olha só, você pode ainda falar para ele como é que você quer que o texto seja escrito, do tipo assim, eu quero um texto mais persuasivo, eu quero um texto mais incisivo, não, eu quero um texto mais suave, mais agradável, com uma pitada de humor. Eu quero que esse texto... real. Entendeu? Então, você consegue melhorar aquilo que você está produzindo. Às vezes você mesmo vai fazer o texto
do convite, mas você pode pedir para ele te ajudar a melhorar aquilo. Encontrar as lacunas que você acha que não ficaram legais ali, e ele vai te ajudar a escrever. Meu, sabe o que é interessante, Wagner? A gente precisa de um roteirista. Então, o povo vai para a faculdade e estuda para ser roteirista, né? Cinema, como é que chama? Rádio, TV, coisa e tal. Aham, E aí eles vão elaborar as perguntas que a gente vai fazer, que nós vamos fazer para vocês. sim. E uma brincadeira aqui, gente. Não vão me detonar por conta disso, mas é a realidade. Aí o cara pega, estudou X anos, pagou a mensalidade, pegou ônibus, acordou cedo, foi embora tarde, etc. Pra escrever um roteiro ali. Aí você pega o IA e faz isso em... Não dá pra dizer, não são muitos minutos. É muito rápido. Exato. Porque as perguntas que nós estamos trabalhando hoje é IA. Sim. É do produtor, tá? É do produtor. Vamos dar crédito ao produtor. Vamos dar um... Mas você imaginou? Aí o cara... Mas achei legal o que você falou, que é tipo o Elon Musk falando. Eu vi uma fala dele que nós teríamos entre 5 e 10 anos um alto índice de desemprego e iria precisar gerar, eles já estavam pensando em gerar um tipo de auxílio. Sim. Tempos depois, eu já ouvi uma outra fala. Nós precisamos mostrar pro indivíduo que é o que você está falando. Que ele precisa, ele sim, se adaptar. Por quê? Eu sei que a fala é sua, precisa ser sua. É muito conhecimento pra gente trazer aqui. Eu vi uma desses anúncios de palestra no Google, no Insta, que era para empresários acima de 40 anos aprenderem sobre IA. E aí? Exatamente. Por quê? Porque esse pessoal, 40 a mais... E sou eu, tá? Sou eu também. Não parece, gente, mas eu já tenho um 40. Nós não somos nativos tecnológicos. Nós somos analógicos. Nós nascemos antes da internet mesmo. Nós começamos antes disso. É verdade, meu computador era desse tamanho. Então, quando a gente começou, você e eu sou um pouquinho mais velho até, nós não tínhamos recursos nem de internet. Então, esse pessoal acompanhou todas as evoluções tecnológicas de lá para cá e tem uma galera aí que quer muito usar IA, mas não sabe como fazer. Eu não sei. Não tem noção, tem até medo, algumas pessoas têm medo, não sabem como usar. Tenho medo quando ela responde muita coisa. Eu acho que esse negócio não é de Deus, eu repetindo. Mas então é isso. Então, esses treinamentos, eu faço esse tipo de treinamento lá também, né? Que é IA para negócios, para executivos, para empresários que querem começar a entrar nesse mundo da inteligência artificial, mas não sabem como. Então, a gente tem hoje um monte de recurso disponível, só que as pessoas não sabem exatamente o que e nem como usar, né? Porque eu já testei milhares de ferramentas de inteligência artificial e um monte delas também não servem para nada, são muito ruins ainda. Mas a gente tem algumas aí que resolvem um monte de problema. E você tem algum curso para São Paulo? Você vai participar de algum evento aqui para a gente indicar para o pessoal, para ir? Então, vez ou outra eu estou passando por aqui para trabalhar esses treinamentos, sabe? Mas no momento agora eu não tenho nada na minha agenda. Então, você precisa vir para São Paulo? Tem que vir. O pessoal dos grandes congressos, que são os clientes do chefe aqui da casa. Olha, a gente precisa... É muito importante para vocês, para nós todos. Como foi seu começo, Wagner, no universo da informática e inovações? Como que surgiu isso na tua vida? Ah, cara, meu pai, ele tinha uma loja de roupas lá no Rio Grande do Sul. E aí ele... Eu gosto do Sul. Eu fui uma vez, mas eu gosto. Eu sou gaúcho de lá e tenho muita saudade. Sempre volto para rever os amigos, os familiares que ficaram lá. Do Sul você foi para Tocantins. E aí, Foi. como é que foi que surgiu de você entrar para esse universo? Então, aí eu tinha 14 para 15 anos e eu comecei a encher o saco do meu pai que eu queria um computador. Era uma coisa tão nova numa cidade pequena que ninguém sabia exatamente para que servia um computador naquela época. Estava tudo muito novo, tudo muito começando. E eu me apaixonei quando eu olhava as revistas, nas livrarias lá, que existia um negócio chamado computador e que a gente poderia escrever códigos e ele respondia para a gente. Eu apaixonei com aquilo, nem conhecia direito, né? Enchi o saco do meu pai até ele comprar um computador
E depois entrei, fui fazer curso de programação e fui me especializar na área, aí fiz faculdade na área. Então foi por aí que começou. Mas é uma paixão antiga, ó, desde garoto. Ah, não, sim. Como era seu computador, seu primeiro? Você lembra? Ah, meu computador era um computador, depois vocês pesquisem aí no YouTube, pessoal. TK90. Nós vamos achar ele e vamos subir um corte, a imagem dele. TK90 era um tecladinho desse tamanho aqui que era conectado numa TV, não tinha nem monitor. Eu vou tentar lembrar do... Não tinha monitor? Não tinha. É o primeiro? É um dos primeiros que surgiram para uso doméstico, né? Foi por aí que começou. E aí eu comecei a brincar com aquilo, eu conseguia escrever alguns códigos e eu via que ele me respondia, e eu falei, nossa, cara, é isso que eu quero para minha vida. Aí foi embora, aí você foi se especializando, porque o teu currículo é gigante. O que você acha que mudou no cenário de tecnologia desde que você começou a atuar até hoje? A gente sofreu uma explosão de crescimento, né? De inovação. E eu acho que a gente está entrando numa segunda grande explosão agora com a IA. Porque, pensa comigo, a inteligência artificial ela precisa aprender como que ela tem que se comportar. Lembra que eu te falei? Eu quero que você seja um especialista numa determinada área. Então, quando eu ensino ela sobre um determinado assunto, ela se torna especialista naquilo. Agora, analisa comigo a seguinte situação. Imagina eu pegar uma ressonância magnética, uma tomografia de um câncer de mama. E aí eu pego agora 10 mil imagens de câncer de mama e coloco isso dentro da inteligência artificial e falo para ela, ó, agora Caramba. Você compare os padrões dessas 10 mil imagens. É colossal esse negócio. Você já imaginou o que a gente vai ter de explosão na área da medicina quando a inteligência artificial conseguir interpretar uma imagem e falar assim, ó, isso aqui tem uma tendência a ser um câncer de mama? Que lindo, cara. Não, tô achando lindo. É sensacional isso. Meu Deus. Então a gente vai ter uma explosão em diversas áreas de negócios. Na medicina eu acredito que vai ser exponencial. Na área financeira, então, nem se fala. Porque hoje a gente já está indo, os bancos, eles já estão indo para hiperpersonalização do cliente. Então pensa assim, até bem pouco atrás os bancos... Desculpa, o que é? Hiperpersonalização do cliente. Imagina assim, até bem pouco tempo atrás a gente tinha nichos. Então eu tenho lá o Alex Jatobá, que eu classifico ele dentro de um nicho de investidor, por exemplo. Então eu coloco vários clientes meus que têm um perfil parecido com o do Alex e eu ofereço produtos para esse nicho, para esse grupo de clientes do meu banco. Agora não, agora eu analiso o Alex, eu conheço as tendências dele, eu sei qual é o nível de arrojo que ele tem com o dinheiro, como que ele investe o dinheiro dele, e eu entrego um produto específico para o Alex. Nossa. Não mais para um grupo de clientes. Ah, que venha isso logo mesmo. É a hiperpersonalização do cliente. Então, os bancos já estão trabalhando com isso agora. Então, o primeiro atendimento já é de inteligência artificial, porque ele já analisa padrões e perfis de pessoas e entrega para aquele cliente o melhor que ele pode oferecer para aquele cliente. E depois vem um humano, num segundo atendimento, já com uma venda aquecida. Só para deixar para dizer que existe é quase que isso, né? Mas não, é humanizado aqui. Tá? Porque precisa desse toque. Eu saí total do assunto, eu achei muito interessante. Total não, mas... Ô Wagner, o uso de IA agora em leitura facial para segurança pública. Cara, é uma tendência mundial, né? A gente está vendo isso, aconteceu já aqui em São Paulo também, né? Que foi até uma polêmica, muita gente não queria, achava que é invasão de privacidade e tudo mais. Pode ter erro. Mas e a gente tem que entender que isso já está acontecendo há muito tempo, só que muita gente nem percebe, né? Então, nas grandes cidades, o reconhecimento facial já está acontecendo. Se você usar um aplicativo de banco, você não tem que usar reconhecimento facial para você fazer uma transação, alguma coisa assim? Hoje já é comum já. Até para essa semana eu fui fazer
fui trocar minha internet de casa, minha TV a cabo. Aham. E aí o menino abre um tablet na tua cara. Sim. Porque eu tenho os planos da internet e tal. Aí ele abre, fazer a leitura do senhor. Isso. Reconhecimento facial é inteligência artificial pura aplicada. Você acredita que o IA pode gerar desemprego? Acredito. E vai acontecer de uma forma que a gente nem imagina. Quanto você acredita que é por cento? Eu acho que nos próximos 5 a 10 anos nós teremos aí mais de 90 milhões de pessoas desempregadas. É altíssimo. Estou te falando esses números exatos porque isso está no relatório do Fórum Econômico Mundial que saiu esse ano, que foi lá em Davos. E lá eles falam das profissões que vão desaparecer com o uso da tecnologia e das profissões que precisam emergir em prol da tecnologia. Então, a gente vai ter muita profissão que é repetitiva, profissões que são braçais, manuais, que podem ser feitas por um computador, por uma inteligência, e esse profissional ele vai desaparecer. Só que o que a gente vai fazer com esse profissional, né? Aonde esse pessoal vai parar? Eles, inevitavelmente, vão ter que estudar mais, se profissionalizar mais e migrar para outros negócios, para outras profissões. Assim como o digitador de máquina de escrever desapareceu, o telex, o operador de fax, desapareceu, também agora nós teremos profissionais que vão desaparecer e que vão ter que migrar para outras áreas. Wagner, quais profissionais Que tendem mais a mais sair do mercado? A curto prazo, não sei. Assistentes de telemarketing, por exemplo, está indo tudo para inteligência artificial. É tudo IA agora que faz telemarketing, que até é chato, às vezes a gente fica recebendo um monte de mensagem e ligação, mas está acontecendo. Passou no Fantástico algo bem interessante essa semana. Sobre que isso, faz né? até o IA, ele tem é claro que é linkado a algumas outras coisas negativas, mas ele consegue fazer o primeiro teste para saber se o indivíduo está naquele telefone, se realmente aquele número existe, Sim. etc., antes de completar. Aí, pizzarias já estão fazendo, já consegue fazer pedido por voz para pizzarias e restaurantes, que é tudo por IA, tudo inteligência artificial. Quais os países qual o mais evoluído? Em IA? Tem isso, nós temos alguns do leste europeu aí, Estônia, que são países... a China está com inteligência artificial aplicada muito forte, vem muito forte. Quem lidera? Estados Unidos e China, né? A disputa está aí bem equilibrada. Você acha que essa imposição do Trump com essas tarifas, blá, 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 elas podem trazer algum tipo de problema quanto à tecnologia que se importa dos Estados Unidos atrás da China? Isso pode impactar nos Estados Unidos como? Pode. Já está impactando, né? Porque você tem tarifas muito altas aplicadas à criação e desenvolvimento de microprocessadores, de chips, que hoje os microcomponentes são usados em tudo que é eletrônico. E a grande maioria vem da China, da Ásia, ali, de um modo geral, né? Taiwan, Singapura, China. Então, isso já está impactando uma série de linhas de produção por conta dessas tarifas, né? Então, a gente vai ter aumentos de preço, algumas restrições, talvez. Alguns países não queiram entregar a quantidade para poder mexer no preço. Não sei, a gente tem já isso acontecendo no mundo. Como poderia isso afetar os Estados Unidos de uma forma mais radical? Se você, como um especialista, você tem propriedade para dizer sobre isso. Pode parecer, de repente, uma pergunta meio... mas como você acha que poderia impactar assim? É porque eu fico vendo que é bem... Não sei, acho que, de certa forma, o Trump está sendo bastante corajoso. Muito ousado. Muito ousado. E de que forma isso pode afetar assim, os Estados Unidos forte, assim, no seu ponto de vista? Eu acho que o Trump ele lançou um desafio para o mundo, ele deu uma trucada no mundo para ver se alguém entrava no desafio dele para depois ir para uma mesa de negociação e... Não, pessoal, não é bem assim, vamos negociar agora as tarifas. Jogou lá em cima
provocando a China rebateu e agora ficou aquela situação. E aí, quem vai ceder? Porque o Trump, querendo ou não, ele é um grande estrategista, né? Ele não é bilionário à toa. Só que ele está envolvendo um país inteiro, linhas de produção inteiras, que isso pode ser impactado, com certeza, né? Se a China resolver aceitar a trucada que o Trump deu, eles podem ter alguns problemas ali. Do tipo assim, nós vamos fornecer para outros grandes centros e vamos reduzir o que nós estamos fornecendo para os Estados Unidos. Vamos diminuir a quantidade de exportação para os Estados Unidos e vamos focar em União Europeia, Brasil, Índia, Japão. Pode retroceder em quê? Quanto à tecnologia americana, o avanço da tecnologia? Não sei. O que pode acontecer é a indústria americana voltar a se fortalecer ou eles teriam um problema sério de recebimento de insumos para poder trabalhar, né? Para produzir. Tem alguma coisa a ver com essa guerra tecnológica? Isso é guerra tecnológica? Isso já é um início, um princípio de algo assim? Eu acho que sim. Eu acho que a guerra tecnológica ela já está acontecendo. Porque olha só que interessante. Quando você tem grandes potências dominando certas tecnologias, você tem um certo equilíbrio numa balança aí. Mas quando você tem superpotências dominando a hegemonia, né, daquela tecnologia, aí você já tem um desequilíbrio. E isso geralmente não é muito bom para nós, vamos falar, cidadãos, né? Então, assim, a guerra tecnológica já está acontecendo entre essas grandes potências. Eu vejo assim. Cara, vamos lá para Tocantins agora. Vamos falar sobre a TIA. Conta pra gente, como é que foi esse projeto? O que a gente pode esperar de impacto assim no estado? Não sei, conta um pouco sobre esse projeto que eu não domino nada sobre ele. Então, cara, a TIA é um projeto que nasceu dentro da agência de tecnologia do estado lá do Tocantins. E eu, na época, eu estava à frente do início desse projeto, então eu ajudei a conceber o nascimento da TIA lá. Eu ia te perguntar isso, você é o criador do projeto? Sou o criador do projeto. E aí a gente... Baseado em quê? Vamos começar pelo baseado em que você criou a TIA? Baseado em quê? O que você analisou, assim, o que você buscou? Porque... Vamos lá. Sim. A ideia da TIA é ter um agente de inteligência artificial muito especializado para resolver problema por cidadão. É isso. Simples assim. O cidadão precisa renovar a carteira de habilitação dele. Como que ele vai fazer? Quais os serviços que ele tem que fazer? Aonde que ele vai procurar? Quem? Aonde? Quais telefones? Tem algum serviço digital que resolve isso sem ele ter que sair de casa? Então, a TIA é um agente, um chatbot, que você conversa com ela e ela te diz, para você renovar a sua habilitação, você precisa fazer isso, entrar nesse site, está aqui o link, você vai pagar tanto, vai demorar tanto tempo para sair a sua renovação. Vamos em renovação, então. Qual a segurança disso? A gente tem muito golpe. Tem muito golpe. E agora? Qual a segurança que isso oferece para a gente? A segurança é que você está conversando com um agente de IA oficial, que está dentro dos sites do governo. Como saber isso? Então, quando muda uma letra no final do site? Não, quando a pessoa entra no site do governo lá, to.gov.br, ele vai encontrar a TIA lá, no cantinho bonitinho. Então, é um site oficial. E a TIA, ela passou a ser uma funcionária do Estado hoje que tira as dúvidas e resolve problemas para o cidadão. Já funciona? Funciona. Então vamos lá, pessoal. Quando você for fazer a renovação da sua carteira ou utilizar um serviço, a TIA, você precisa ir para o site do Estado, correto? Lá no Tocantins. Tá? Lá no Tocantins. Conta para o pessoal, então. Tem que ir para o site do Estado. E lá no site ele vai encontrar, a TIA está lá no cantinho lá. É só abrir o chat e conversar com ela. Oficial, toma cuidado então. Quais outros benefícios assim que vocês... Já funciona o que vocês projetam? Já funciona. Então, hoje a gente consegue abrir chamados para o cidadão que precisa resolver alguma situação bem específica, bem pontual. Esses chamados já caem dentro do banco de dados lá e aí passa a ter um atendimento humano para resolver isso. Então, esse primeiro contato ela já registra os chamados e encaminha. Ela já está fazendo isso. Eu tenho hoje, dentro da Secretaria de Educação do Estado, para ajudar a resolver problemas para os alunos.
E é muito engraçado que a gente não pensou no nome. TIA é um acrônimo, né? De Tocantins Inteligência Artificial. Tia é professora também. Mas o aluno se identificou muito com ela. Eu achei ótimo. Vou falar com a tia. É isso. E quanto isso já impactou, assim? Já impactou muito. A gente cara. falar de fila de espera, assim, ou de demora de processos. Só para você ter uma ideia, a gente conseguiu reduzir significativamente o tempo de atendimento, mas o que é mais interessante é que só o ano passado foram mais de 30 mil acessos, mais de 30 mil chamados feitos pela tia. Caramba, Então, isso que o pessoal está aprendendo. Isso, Está conhecendo. Ela também está aprendendo, porque é uma IA que ela vai se adaptando com isso. Então eu tenho na área rural, na área de agronegócios, a tia está lá para ajudar também sobre vacina de febre aftosa, sobre prazos e tudo para vacinação de rebanho. Caramba, estou impactado agora. Na área da educação, então, e na área administrativa, de um modo geral, né? A gente tem uma integração da TIA com a CGE. A CGE é a Controladoria Geral do Estado. Controladoria Geral do Estado. Controladoria Geral do Estado, ela recebe denúncias sobre mau uso do serviço público. Então a TIA... Nossa, é muito bom, cara. A TIA, ela... Mas isso o Estado quer? Mas quer. Precisa, sabe? Então a TIA hoje, se você quiser fazer uma denúncia, uma reclamação, ou até um elogio, ou solicitar a melhoria de um serviço, ele pode entrar lá, conversar com a TIA, e a TIA registra isso dentro do Fala BR, que é do governo federal, que vai lá para a CGE. Eu tô pensando agora que o pessoal vai ter que melhorar aí, hein, gente? Porque agora o povo tem aplicativo para ir lá, fuçar, denunciar, coisa e tal. Então... E quais cidades você já está em negociação para... Porque é muito bom. Como é que está São Paulo quanto a isso? A gente não tem acesso às informações daqui. Não, mas trazer para cá, que já tem? Não tenho certeza, mas eu acho que não. O Ricardo Nunes... Apoiamos o Ricardo Nunes. Vamos conversar com o Wagner. Que, olha, isso é importante, cara. Podemos trazer a tecnologia para cá. Até porque o Ricardo Nunes, ele está revolucionando São Paulo. Inteligência agora nas ruas, com a Guarda Municipal identificando. Você acompanhou isso, né? Eu acompanhei. Tá prendendo vagabundo pra caramba. Ricardo Nunes, cara, você tá super 1000 pra você. Mas agora vamos trazer o Wagner aqui, o projeto. Vamos conhecer o projeto. Mano, tem uns amigos lá. Vamos marcar pra gente apresentar esse trem aqui. É importante. É bom. E, meu, quando a gente fala de inteligência artificial, de IA, você desenvolveu esse projeto, ele começou, ele tá como um projeto piloto em Tocantins. Exato. Tocantins. Mas a projeção é estado, cidades todas? É atender, de um modo geral, os serviços públicos do governo do estado. Então a gente tem... todas as cidades do estado. Todas as cidades do estado. Certo. Cara, eu acho que é algo tão importante quando você diz... essa coisa de... Eu vou chamar de maturação, porque eu não conheço a sua terminologia tecnológica. Você falou que ela vai aprendendo. Ela vai então aprender. Tá, aí pega um público, sei lá, um setor e trabalha ele pra gente. Como aprendendo? Aprendendo assim, você faz uma pergunta para ela que ela não sabe responder. E isso acontece. O menino da escola, eles vão lá perguntar o quê? Ele vai perguntar sobre qual é o próximo feriado que vai ter na escola municipal dele, lá na cidadezinha dele lá. Tá, aí ele perguntou, outros perguntaram. Sim, ela não sabe responder isso, porque não está na base de dados dela, não está no conhecimento dela. Então, a nossa função lá é analisar também isso e falar, opa, nós temos um gap aqui que precisa ser trabalhado. Então, a gente alimenta ela com informações que ela ainda não tem. Então, ela vai aprendendo também com aquilo. Nossa, ele é tipo um Google. Só que é especialista para aqueles assuntos. Então, é interessante isso porque a gente está estruturando uma base de conhecimento tão importante dentro do governo do estado que serve não só para o cidadão de um modo geral, serve para os próprios servidores públicos que às vezes não sabem dar uma informação que ela já tem.
que ela já sabe. Cara, interessante. Vamos lá, se eu entendi. Então, o cara surge várias perguntas no cara da escola ou da habilitação. Isso. Então, toda pergunta que ela não tiver ainda a resposta, a solução, vai para uma equipe, é armazenada num sistema, entra em observação, digamos assim, e abre-se uma pesquisa sobre aquilo. Então, Exato. pronto, mais uma coisa a gente já sabe. Então, ela vai cada dia... Crescendo mais. Sendo alimentado. Então isso é algo infinito. Não, Podemos chamar. A gente não tem prazo para acabar com o projeto, porque é uma coisa que, primeiro, que está começando agora, e segundo, que a gente não tem como imaginar nem saber exatamente o que as pessoas vão perguntar. Que podem ser perguntas aleatórias que não tem nada a ver com o serviço de governo, mas mesmo assim ela tem que dar uma resposta. Cara, estou impactado. E a ideia é que isso, qual o impacto que o IA pode trazer para a gente quanto à melhoria de, por exemplo, qualidade de vida, quanto à segurança pública, que é o que mais dá problema para a gente. Você deu um bom exemplo que está acontecendo aqui na cidade de São Paulo, os reconhecimentos faciais. Mas hoje a gente já tem serviços que são interligados com semáforos, por exemplo, câmeras de trânsito, que eu posso gerar alertas para veículos roubados. Então, a inteligência artificial, ela lê as placas dos veículos e gera um alerta quando ela identifica que aquele carro que está passando ali foi roubado e já está lá no sistema. Então, a partir daí, eu consigo identificar pessoas foragidas, eu consigo identificar veículos roubados. E tem um projeto muito legal que começou aqui em São Paulo também, que tem até um delegado que está à frente disso, que agora me desculpa, eu não lembro o nome dele. É de São Paulo? É de São Paulo. Precisamos do nome dele. Qual que é a área? Que ele faz um mapeamento das áreas de maior criminalidade. E aí, o que acontece? Jogando isso dentro da inteligência artificial, você consegue criar mapas de calor dos locais que precisam ser trabalhados mais fortemente dentro da segurança pública usando IA. O que é mapa de calor? Mapa de calor é você identificar aquelas regiões que tem mais incidência daquela criminalidade acontecendo. Determinados crimes em determinadas regiões. Exato. Então você coleta esses dados e joga para dentro de uma inteligência artificial que vai te ajudar a mapear e estruturar isso para que as equipes de campo possam atuar. Ô Wagner, qual você acredita que seja o papel do IA dentro das instituições públicas brasileiras e quais os maiores desafios? Eu acho que a inteligência artificial dentro do serviço público ela vai nos trazer um grande benefício que é gerar insights dos problemas que acontecem dentro do serviço público. Insights. Então eu vou coletar uma grande quantidade de dados, porque é assim que a IA trabalha. Ela precisa de informações. Quanto mais informações, mais assertiva ela vai ser naquele assunto. Então, imagina que eu tenho uma grande quantidade de informações que vão gerar insights dentro de um determinado serviço público. Né? Por exemplo, uma grande quantidade de pessoas reclamando sobre um determinado assunto. Maravilhoso, cara. Entendeu? Levava anos para se criar uma pesquisa que vai para a faculdade, eles elaboram, o povo vai para a rua. Então, aqui eu posso ter um saque lá que a pessoa vai alimentar, vai desabafar lá, vai falar tudo o que ela acha que está errado, que precisa ser melhorado. E depois isso é lido por uma inteligência artificial e pode gerar insights para os gestores. A curto prazo. Porque imagina, às vezes o gestor não está nem sabendo que está tendo aquele problema. Não chega nele, às vezes não chega nele. Fica lá no terceiro nível, terceiro escalão, quarto lá e não chega no gestor que precisa tomar a decisão. Hoje a gente já consegue fazer a integração disso tudo em dashboards, em painéis que o próprio secretário, por exemplo, secretário de Estado, ele tem no tablet dele lá as informações que ele precisa. Por exemplo, quais são as escolas que estão mais sobrecarregadas e as que estão com um monte de vaga sobrando? De repente, você tem esses dados, você gera insights muito rápidos usando IA. E quase que em tempo real. Quase que em tempo real. E aí eu posso ir mais longe ainda. Eu posso pegar o endereço de cada aluno e fazer com que a IA reorganize esse mapa, realocando os alunos que estão mais próximos das escolas dele, da moradia dele. E ali já pautando quais escolas, unidades que deve ser
receber até mais recursos, Exato, aumentar, diminuir. exato. Cara, e são estudos que não tem mais motivo, não tem mais argumento para o pessoal falar, olha, vai E às vezes precisar isso- fazer um estudo sobre isso. Às vezes levaria meses para você chegar num insight desse. Anos. Anos, talvez, né? E com IA isso vai facilitar bastante. Caramba. Cara, seu trabalho é muito importante. É. Tô super de cara aqui com... já tô imaginando, eu preciso viver muitos anos, que eu quero ver muito isso. O quanto vai... Gente, o quanto vai melhorar a vida do povo. Você quer ver? Ó, e na área de negócios, eu posso fugir um pouquinho desse Sim, assunto de total, governo, total. porque Tá muito bom o papo, total. tem um negócio muito legal acontecendo na área de vendas, na área de negócios. Só não esquece do café dele. Já pedi. Eu tenho aí grandes empresas, grandes corporações, mas isso serve para o pequeno também, para o pequeno empresário. A Amazon está fazendo um negócio muito, muito legal agora nos Estados Unidos, que ainda não chegou aqui no Brasil. Eles estão colocando dentro do marketplace lá, dentro do site de vendas da Amazon, eles estão integrando inteligência artificial ali para ajudar a pessoa a comprar aquilo que ela às vezes nem sabe que precisa. Caramba, Olha só que pergunta como. Pergunta como. Eu entro na IA lá da Amazon e falo para ela assim, eu preciso pendurar um quadro que pesa aproximadamente 2 quilos numa parede de alvenaria. Tá brincando. E ela vai me falar assim, bom, se esse quadro tem 2 pontos de fixação, você pode usar parafusos e buchas número 6. Se você tem só um ponto de fixação, você pode usar uma bucha 8 com parafuso 8. Ixi, arquitetos, hein? Decoradores. Aí, para fixar esse parafuso, você precisa de uma chave Phillips do mesmo tamanho. Está aqui a chave Phillips que você precisa. Porém, se você não tem uma furadeira, você vai precisar de uma furadeira e de uma broca número 6 ou número 8. Eu tenho ela aqui para te oferecer. Nossa, eu achei isso lindo. Então, olha só, eu tinha um problema simples que era colocar um quadro na parede. Agora eu tenho um problema para escolher um monte de coisa que eu preciso comprar para resolver o meu problema. Eu tenho um problema de escolher só o que eu vou escolher entre todas as opções. Exato. Então ela vai te dar, imagina isso, como a venda fica muito mais aquecida, né? E aí isso pode acontecer com o pequeno também. Nossa, é muito inteligente isso, cara. Porque imagina assim, o pequeno empresário que está assistindo a gente agora, ele pode pensar, mas isso aí é a Amazon, eu vou ter que gastar uma fortuna para fazer isso. E não, de repente ele tem uma base de dados que é uma planilha de Excel, com o perfil daqueles clientes, ele sabe lá, ele puxa no banquinho de dados lá do negócio dele, hoje todo mundo tem controle de estoque, ele sabe lá que o Alex costuma comprar tais e tais produtos, e aí ele começa a criar, usando inteligência artificial, posso criar perfis e depois entrar em contato com o Alex e falar, lembra que no mês passado você comprou esse produto aqui? Nossa. Estou te oferecendo ele agora porque eu sei que você vai precisar e ele está na promoção. Nossa, eu achei maravilhoso isso, cara. Já vamos colocar IA. Nós estamos negociando com uma empresa de IA. Nossa, não, vai mais. Você não concluiu Olha esse só. assunto, né? Não, e aí aconteceu comigo esses dias, que eu tenho uma Alexa na cozinha lá da minha casa. Eu adoro a Alexa, eu sou viciado, tá? Então, e a Alexa, ela é uma IA bem fraquinha, de primeira geração. Sério? É. E a Amazon não evoluiu muito no quesito de inteligência artificial da Alexa. Eles estão meio parados no tempo, eu acho. Isso é o meu ponto de vista. Mas esses dias aconteceu um negócio muito bacana. Eu estava lá na cozinha, preparando alguma coisa para comer, e aí eu recebi uma notificação, né? A Alexa, ela aparece uns discos coloridos ali, né? E aí eu perguntei qual era a minha notificação. Aí ela falou assim, no mês passado você comprou chá de hortelã da marca Twinings. Você gostaria de fazer uma nova compra? Olha só o que isso significa. Você programou isso? Não. Caramba. Ela identificou meu perfil, ela sabe qual é o chá que eu gosto de consumir, ela sabe que eu comprei isso no mês passado e provavelmente esse chá já acabou e ela já me ofereceu esse produto de novo. Nossa, eu acho que eu tô com um relacionamento distante da minha Alexa. Eu vou conversar com ela hoje. Conversa, bate um papo com ela. Perguntar como é que tá meus Guaraná Antártica Zero, essas coisas. Isso. Cara, e aí? E aí Impressionante. você vê que é uma venda quente já. Nossa, se é. Agora vamos transpor isso para o pequeno empresário.
Se o pequeno empresário tem uma planilha de Excel lá com o perfil de um monte de cliente dele, e ele consegue identificar o que cada cliente gosta de consumir, e uma simples mensagem de WhatsApp, aí lógico, vamos entrar no humano, né? Mas eu uso a IA para construir o perfil, e eu uso isso depois numa venda de WhatsApp. Falo ô fulano, tudo bem? Quanto tempo que você não passa aqui? Eu sei que você comprou esse produto aqui, você tem uma filhinha de 3 anos. Nossa, Tá precisando. Vai no psicológico. Vai na veia, né? Vai na veia da pessoa. Quer comprar esse produto? Agora ele está na promoção. Vou te mandar 3 caixas. Cara, é uma venda quente já. Demais. Não é? Cara, como é forte isso. Porque aí você passa a usar a inteligência artificial de uma maneira muito eficiente. E eu estou falando de IAs gratuitas. Tá? Eu não preciso pagar hoje para usar essa IA. Ela está muito acessível para todo mundo. E no celular, muita gente consulta. Eu te contar uma história. Eu fui para casa da minha linda sogra, ó, dona Ana, beijo. Aí não chegou, estavam lá as meninas, etc. A menina, eu acho que ela tem 6 anos, cara. Eu fiquei revoltado com ela. Não pode falar de bater, que isso dá problema. Não bato. Aí, o que acontece? Eu falei, o que você quer de presente? Que ela ia fazer aniversário, a Ariana, a menina. Então foi há pouco tempo. Ela, uma boneca tal. Eu falei, mas qual que é essa boneca? Eu fiz assim no celular, por Deus. Eu fiz assim pra eu jogar no Google. A menina fez assim, o nome do aplicativo, como é que chama? Tem o ChatGPT, tem... Não, ela falou aqueles nomes que é do celular, como é que chama? Um OK Google da vida, um Siri. Isso. A Siri. Boneca, blá, blá, blá. E aí ela fez assim pra mim. Fala, não acredito, menina. Você tá brincando? Eu nem quis dar mais a boneca pra ela. Porque no celular, cara, na hora, sem digitar. Sim. Onde vamos chegar? Olha, e eu vou te falar uma coisa super interessante aqui. Se você instalar o ChatGPT no seu celular, o aplicativo, você conversa com ele, como nós estamos conversando aqui, né? E muita gente usa isso para fazer pesquisa. Tanto é que eu reduzi consideravelmente o uso do Google e uso mais o ChatGPT e o Gemini e outras IAs aí, para fazer pesquisa mesmo. Mas olha só, o que eu fiz? Eu criei um agente de IA dentro do ChatGPT para ser o meu professor de inglês. Então, quando eu quero conversar com ele, eu defino um assunto que eu quero conversar. Às vezes eu estou dentro do carro, no trânsito, eu coloco o celular lá no Bluetooth e eu vou conversar com ele em inglês e eu peço para ele me corrigir toda vez que eu falar alguma coisa errada. Meu Deus, cara, eu vou ter que até te cortar agora. Ela vai ter que instalar no meu. Você instala o ChatGPT e você cria e você fala para ele que você quer que ele se comporte como um professor. Então, se eu instalar o ChatGPT, eu peça como pedir a conta em inglês? Ele vai te falar. Please, mister, pay. Ou então você pode Ele vai me ensinar e aí eu só repito. É isso? Vai, mas você pode fazer mais. Você pode falar para ele assim, ó o prompt aqui de novo. Nossa. Você pode fazer por voz, tá? Prompt. O prompt. Ó, gente, o prompt quer dizer... Saber fazer a pergunta certa. Saber fazer a pergunta certa. Você me lembra depois de eu aprender isso? Prompt. Então você vai abrir o seu ChatGPT no celular lá e vai falar assim, ó, a partir de agora, quero que você se comporte como um professor de inglês de nível básico, intermediário e avançado. Nós vamos conversar sobre diversos assuntos e eu quero que você me corrija toda vez que eu falar alguma coisa errada. E ele vai dizer, ok, entendi, qual é o assunto que você quer falar? E aí você vai desenrolar um diálogo com ele ali. Eu quero falar sobre viagens, quero falar sobre hotelaria, sobre comida. E aí você vai conversando com ele e ele vai falar, isso que você falou tá legal, mas você poderia ter dito assim. Aí ele te dá a frase. E aí você repete e fala, tá certo isso do jeito que eu tô falando? Ele vai dizer, ok, agora você responde. Quando eu faço essa cara, que eu tô com muita dúvida de um negócio, querendo perguntar. Você tá dizendo que eu posso ter um professor de inglês através do... É praticamente isso? É isso, do ChatGPT, em tempo real, eu tô viajando já no avião, no aeroporto, cheguei lá, eu posso ter na hora isso? Pode, desde que você tenha a internet conectada.
Não, isso tá fácil. Não, cara. e aí- Você já chega no aeroporto, tem internet já. Você falou de inglês, tá fácil. Ó, lembrando que agora as operadoras no Brasil, você também tem a internet se você sair daqui já, né? Sim. Tá vindo assim agora. A gente Tem tá um- ótimo. Tô matando o povo que cobra. Sabe quanto cobravam lá? Né? Eu gosto de fugir dos assuntos. Aham. E convertendo, pô, não pode converter. Você converte, fica 700 pau. 10 dias de internet nos Estados Unidos. Era isso, tá? Não sei Era. quanto caiu agora. Agora, não, agora o que que eu faço? Tá? A operadora oferece pra você Uhum. Home International. Tá certo isso ou não? É o Home International? É. E pronto. Ai, Deus, agora com. Eu só preciso. Cara, tipo uma aula que você tá dando assim. Nossa, a gente precisa trazer isso mais vezes. Quando você vai. Você é de São Paulo. Não. Quando você vir pra São Paulo, vamos fazer mais? Vamos fazer. Não, vamos Quando eu vier pra cá, eu te mando uma mensagem, a gente... Vamos. É Vamos sério, fazer. é muito forte isso. Muito, muito, muito. Nós vamos subir uns cortes foda agora, hein? E nós estamos falando de inglês, tá? Mas eu posso estar falando em qualquer idioma. Em chinês, em russo, em italiano, em alemão, qualquer idioma. Eu tive em Dubai falando com um menino lá naquela região mais antiga e ninguém entendia ninguém, entendeu? Não, é É, só é, porque eu tava tentando acompanhar o horário. O nosso horário? Não, mas eu não, não tem compromisso Quanto nenhum, tempo não. você tem? O tempo que precisar. Aquele relógio ali, eu vou te contar um segredo que não contamos. Aquele é o relógio que eu fico olhando o time do povo aqui pra eu ver se eu... Porque eu tenho problema de comunicação de estourar tempo. Hum. Aí já teve gente aqui que nós estouramos mais de 2 horas e vai embora. Já me falaram. Aí os meninos ficam bravos. O teu chefe tem ele, o pessoal fica assim. Mas é nosso vídeo. Pô, mas às vezes o... 60 minutos que a gente tem que gravar, porque faz parte do espelho. Eles chamam de espelho o negócio aqui, né? Mas e se o papo tá bom? Isso tá bom. Tá bom, a gente gera um monte de cortes. É. E a gente sobe o vídeo. Vê quem quer, gente. O conteúdo é bom. É o que ele falou. Se você fizer pergunta errada pro IA, Vai te responder errado. então é o mesmo que a gente tá falando. Se você quer aprender, você veja o vídeo todo aqui. Exato. E aí, bora? Aí você quer aprender outras línguas? E aí você usa isso de Fala aí. várias maneiras, né? Eu tô falando idiomas, aprender idiomas é uma das muitas possibilidades que você tem. Agora imagina o seguinte, você tem uma ideia que você quer desenvolver um projeto novo, né? Então eu quero criar um projeto novo sobre um determinado assunto. Sei lá, inventa aí qualquer coisa. Você pode usar a inteligência artificial para começar a estruturar esse projeto, a te dar os caminhos que você precisa para elaborar esse projeto. Qualquer projeto. Quando eu estou falando de projeto, é alguma coisa que tem data para iniciar e data para terminar. É um projeto. Uhum. Né? Então, até estava comentando num outro podcast que eu participei, que eu estava começando a treinar para uma meia maratona. Então, É foda. 21. Fazer. Nossa, 21K. Não dá. Então, eu usei a IA para estruturar um plano de treino para mim. Eu tinha 6 meses para fazer essa corrida e eu queria, dentro desses meses aí, evoluindo de forma que eu conseguisse chegar e fazer uma meia maratona. Eu já vou falar de antemão que eu não consegui, mas foi por displicência minha. Não, mas eu tô impressionado com ela montar um plano para você. Ela montou um plano certinho e aí eu apresentei esse plano para alguns amigos meus que são maratonistas e o pessoal falou assim, nossa, tá muito perto daquilo que a gente faria. Nossa, você é muito bom nisso, cara. É isso, né? Você falou que não falou que foi IA, né? Não, vai. Eu não, preparei aqui, gente. Então, e aí, é lógico, eu não consegui cumprir o cronograma por uma série de agendas que eu tive de compromisso e tal, e displicência minha mesmo. Então, eu assumo a minha culpa. Mas o planejamento foi feito. Quero ver se esse ano eu faço. Vai. Mas olha pra você ver, cara, que impressionante. A máquina tá mais eficiente que a gente. O IA. Você viu quantos exemplos a gente trouxe aqui de possibilidades de uso da inteligência na educação, nos negócios, no financeiro, nos idiomas. Então, assim, esses profissionais que a gente falou aqui que podem perder o mercado de trabalho, infelizmente, eles vão perder, mas são pessoas que precisam entender, que precisam estudar novamente e se recolocar em outras áreas usando também a inteligência artificial.
Essas pessoas elas vão ter que ser recolocadas no mercado de trabalho. Então se encaixa com a número 5 aqui. Você trabalha com educação há mais de 27 anos. Isso. Na sua visão, como as tecnologias emergentes estão transformando o processo de ensino e aprendizado? Ou aprendizagem? Eu digo que a inteligência artificial, novamente, ela é uma ferramenta só. Não dá para dizer só, porque ela está revolucionando muita coisa. Mas é como eu falei, o protagonismo é do aluno. O aluno tem que entender que ele precisa estudar e aprender sobre o negócio dele. Olha só, esses dias eu estava dando uma aula particular para um advogado aqui de São Paulo, e aí ele é um especialista em direito tributário. E aí a gente foi fazendo alguns prompts, algumas pesquisas na IA e tal, e ele falou assim, essa resposta que ela deu está errada. Aí eu falei, como assim? A semana passada houve uma atualização dessa lei e essa lei aí já foi revogada. Então, olha só, o especialista é ele tem que saber do negócio dele. Porque senão ele vai ser engolido pelo cara que domina a legislação. E na verdade nem estava errada, tá? Estava desatualizada. Estava desatualizada. Então a IA não é garantia de veracidade em 100%. Por isso que a pessoa precisa saber do negócio dela. Ela tem que dominar o assunto que ela está disposta a trabalhar. Então, se eu sou um advogado, eu tenho que conhecer da legislação do meu negócio. Porque senão eu vou ser consumido por uma inteligência artificial, eu acredito que tudo aquilo que ela está me falando é verdadeiro, e na verdade não é, e aí ele vai ter problemas depois. Olha só, havia até um bolinho. Aqui é carinho, açúcar e IA. Você precisa ouvir esse som. Vocês são muito chiques. Você sabia que a ChatGPT... Olha, prende essa aqui. Você fala com ele, então... Não, é isso, né, Wagner? Isso. Tipo, você vai para os Estados Unidos, ele vai muito. Ela vai te em tempo real traduzindo e falando como você deve falar. Por favor, eu quero um sanduíche de atum com mortadela e queijo. Ela te fala como você vai falar e você fala. Ou ela mesma fala em inglês. Então, não, mas aí você pega e replica. Porque você aprende o inglês. Oh, my God. Nossa, não, impressionante. Tem um monte de coisa legal. Teve uns insights que ele falou, vou chamar de insights. Aquilo que a gente faz, tem um monte de coisa. Se você pagar, tem muito mais, né, benefícios. Eu quero que instale no meu e imediatamente pago. Por conta da MBG. E assim, isso vai impactar bastante no desenvolvimento de pequenas empresas, né? Vai. Com certeza, porque o empresário que conseguir dominar esses recursos tecnológicos, ele vai sair na frente. Ele vai conseguir desenvolver o negócio dele muito mais rápido, muito mais eficiente. A gente hoje vive num mundo acelerado. A molecada assiste o vídeo seu aí no YouTube e assiste em 2x. Então a galera hoje está acelerada. E fazendo mais duas coisas, de repente. E fazendo mais duas coisas. Então o empresário também. O empresário que ele ficar esperando aí não usar a inteligência artificial para beneficiar o negócio dele. Você não pegou toda a fala dele. É fodaço. Cara, a gente precisa, porque o chefe Anselmo aqui, dono da MBG... Ela fez o evento esses dias, o primeiro evento dela. Quem? O congresso, o Delicatese. Aí eu joguei no IA para fazer um textinho para pôr no Instagram. Aí eu só pus Delicatese e Mariano Coelho. Apareceu todo o briefing dela já com o evento que ela fez semana passada. Nossa. Imagina o seguinte. Eu não domino um determinado idioma. Inglês, por exemplo. Pede água, Anselmo, para ele. E o café. Eu não domino um determinado idioma. Inglês, por exemplo. Eu entendo o básico, mas... E aí eu quero entender mais sobre um determinado assunto. Tipo, eu falei para você... Etc. Eu falei para você agora do relatório do Fórum Econômico Mundial, que saiu no início do ano. É um relatório que tem 210 páginas em inglês. Mas eu subo esse relatório para a inteligência artificial e falo para ele me trazer os insights, os principais insights daquele relatório. Nossa. Então eu quero saber quais são as principais profissões que vão desaparecer no futuro próximo, ou quais as profissões que são emergentes no futuro próximo. E ele vai me trazer todas essas informações, mesmo eu não dominando o inglês.
Percebe que Nossa, isso vai facilitar demais a vida das pessoas. Imagina 200 páginas você resumir e pegando só os insights, os pontos importantes. Em minutos. Então você consegue extrair o melhor da sua produtividade num curto espaço de tempo. Eu falo muito de produtividade porque é isso que está acontecendo. As pessoas elas têm que entender que usar a tecnologia vai aumentar a qualidade de vida delas do trabalho. Uhum. Né? Uma coisa que ela levaria um dia inteiro para fazer, um relatório, ela faz em 40 minutos, 1 hora, e vai dedicar mais tempo para resolver outras questões que são importantes para o negócio dela. Né? Por exemplo, eu preciso produzir um relatório que tem uma série de números e informações que são importantes para esse relatório. Eu posso compor isso de uma forma muito rápida, né? Sem perder um dia inteiro lendo e relendo um monte de documentos para construir esse relatório. Wagner, você quer dizer o que eu estou entendendo? Trabalhar menos, produzir mais, menos tempo, mais produção e mais qualidade de vida? É isso que é o futuro com IA? Eu acredito que sim. A gente está caminhando para isso. Pensa bem, cara. Se o cara precisa de X tempo para fazer uma pesquisa, elaborar uma pesquisa, X pessoas, X custos, X, bastante X. E ele vai conseguir fazer isso tudo em Y ou X, menos X. Menos X. Ele vai ter muito mais tempo para a vida dele. E para pensar no negócio também. Vamos falar assim do empresário, né? Ele deixa o trabalho repetitivo para a tecnologia fazer e ele usa o ser pensante dele para o negócio dele. É porque, Wagner, as pessoas... Eu citei dessa forma, eu exemplifiquei dessa forma, porque as pessoas... ouve-se muito hoje, qualidade de vida. Vai pra praia, 300 milhões de pessoas indo pra praia. O povo quer desfrutar, mas não, de certa forma não quer trabalhar muito tempo, se comprometer com algo por muito tempo. Né? Você vê essa geração agora que não fica muito tempo em emprego, por exemplo. Então vamos lá. Se a gente conseguir fazer com que essas pessoas entendam, esses indivíduos entendam, que, olha, através de um sistema novo, através de um futuro que está chegando com tudo, você vai trabalhar menos, se você entende... eu entendo de IA, sobre o assunto, como você falou do doutor, eu entendo sobre o assunto, vou utilizar o IA, o Sistema de Inteligência Artificial, então o que eu levaria tempo, 10 horas eu vou fazer em 4, vai sobrar mais tempo para eu viver humanizado. Que coisa. Parou para pensar? Eu entendo do meu negócio, eu domino meu negócio. Sim. Então vamos lá, agora nós estamos implantando isso aqui, tá? E eu nem posso chamar de cara que está 40 mil para implantar o sistema, 40 e poucos mil, né? Em parcelas de 3 mil. Não tá caro. Porque Que negócio é esse que vocês estão implantando? Só para eu ter uma ideia. isso é para, olha, usando o termo errado aqui, customizar o nosso tempo? Também. Otimizar o nosso tempo. Entendeu? Então, imagina que um profissional prospecta, faz uma pesquisa. Que incrível isso. Faz isso para mim, Wagner. O profissional faz o quantitativo. Por exemplo, eu quero saber quantos hospitais tem em São Paulo, particulares. Sim. Quais são? Qual o departamento responsável por eventos? Quem é o profissional que contrata? Agora eu preciso do telefone dele, do WhatsApp e e-mail. É isso que nós estamos contratando aqui na empresa. Que um profissional leva muito tempo para fazer isso. E o processo. Eu preciso no Google pegar a lista dos hospitais, telefone ali, vou ter que ligar, vou ter que buscar no LinkedIn, vou ter que buscar no Instagram, vou ter que ligar lá agora no hospital para ver se é esse profissional mesmo e para transferir para ele. Tudo em uma única pesquisa. Vai encurtar tempo e otimizar a qualidade do resultado também. Recursos. Exatamente. O tempo que você levaria um profissional ou 2 trabalhando nisso durante uma semana, você consegue reduzir consideravelmente o tempo, né, a escala que você consegue ter nesse negócio. É muito interessante. Muito, né? Muito. Cara, vai revolucionar. A gente precisa contratar isso rápido, é isso? É isso. A inteligência artificial, ela tá aí para beneficiar os negócios, mas as pessoas têm que encontrar as ferramentas certas para o negócio delas, né? Não dá para ser generalista. Hoje nós não podemos mais trabalhar de forma generalista. A gente precisa ser especialista. Especialista para dominar a ferramenta e não a ferramenta nos
sabotar ou boicotar. Porque de repente você investe um bom dinheiro para usar uma ferramenta que não vai te trazer os resultados que você está querendo. É mesmo? Sério, essa reunião sua de milhões. Essa reunião, essa entrevista. Sabe por quê? Vou até te cumprimentar. Sabe por quê? Porque ele falou para mim assim, Alex, ela vai aprendendo com o tempo. Com o tempo. Eu fiquei assim. Caralho, tá tirando. Eu vou pôr esse negócio na empresa, ele demora 2, 3 meses para funcionar e tá me cobrando. Não, ela vai, tipo, apurando o processo. E outra coisa, Alex, no momento que você implanta o processo e ele vai sendo melhorado, aprimorado, a tendência é que você aumente muito a produtividade disso e reduza o tempo de trabalho mesmo. É isso que eu tô falando. Então imagina, você trabalhar em menos tempo e começar a produzir 10, 15, 20% a mais. Então, mas eu quero falar disso, é disso que eu quero falar. Desculpa, Wagner, te cortar, porque é muito importante. Até porque ele é a peça mais importante, ó, que moral que você tem, é a peça mais importante aqui, na empresa do meu marketing. Segundo o especialista, se a gente implanta o IA e você domina, que é a cobrança que eu faço de você, significa que o IA vai trazer mais resultado do que qualquer quantitativo de ser humano aqui dentro, do que qualquer, né? Sim. Porque ele vai fazer toda a pesquisa. Eu imagino 10 pessoas pesquisando e ele... Outra coisa, quando que a gente está Porque... de semana em casa, ela continua... Está produzindo. E você afunilou já as informações ali. Afunilou, que fala, gente? Pode ser. E Sim. você ganha em escala, né? Ela vai trabalhar 24 por 7. Sim. Ela vai trabalhar 24 por 7 para você. Se ela vai trabalhar 24 por 7, eu não preciso que ele trabalhe 24 por 7. Sim. Que o meu projeto, de vida, de coração, meu projeto mas eu vou te falar por quê também. Entenda, nunca ninguém te oferece nada de graça sem ter uma troca, gente. Sempre que alguém te oferecer algo para você, assim, olha, eu vou te dar um carro, tem alguma coisa por trás, cuidado, o carro pode ter um BO. Então vamos lá, não que é o caso do chefe aqui, mas no caso do chefe aqui, que é um amor de pessoa, se a gente tem ela trabalhando numa escala 7 por... 24 por 7. 24 por 7. Produzindo mais que um time até inteiro, trazendo as informações e apurando aquilo, melhorando a cada processo. Significa que não é que eu não preciso de você. Eu quero que você tenha qualidade de vida. Eu quero que você entre mais tarde, saia bem mais cedo e vamos começar a trabalhar até os finais de semana para ir embora até mais cedo. Vamos de sexta até meio-dia. Vamos emendar os feriadões aí. Vamos fazer, entendeu? Sabe por quê? Você vai estar satisfeito com com a empresa que você trabalha, porque você vai sentir que tem um reconhecimento, através do quê? Do investimento, através de tecnologia, de IA. A empresa está trabalhando, está te deixando, está te proporcionando mais momentos com a sua namorada, que você ama, né? Com certeza. Não casou ainda, até casar é amor, tá? Brincadeira. Depois também. Brincadeira. Não, eu brinco que é paixão até casar. Depois, com o tempo, é o amor, tá? Eu não brinco, eu li sobre isso. E olha que interessante. Pro chefe, você que é líder, chefe, olha esse insight que foda. Instalou um sistema de IA na tua empresa, implantou, né? IA, aumentou a produtividade, uma máquina inteligentíssima trabalhando dentro do processo do sistema que a sua equipe já entende. Você vai dar mais qualidade de vida para tua qualidade de vida para sua equipe, que melhora a minha qualidade. Com certeza. Porque se eu tenho uma empresa, imagina com uma empresa aberta das 8h30 da manhã às 6 da tarde, que é o que a gente faz hoje. Fala para mim, você, chefe, fica tranquilo com a sua equipe? Fica, você acha que fica? Não fica. Pô, o Tainan chegou atrasado, por exemplo. Não que isso acontece. Né? Chegou atrasado. Pô, que mais? Horário de ir embora. Você vai me entrega o relatório. Eu sou indo médico. Hã? Eu sou indo médico. Você entendeu que para mim é melhor, porque o tempo que para o empresário, para você empresário, nesse momento que o seu colaborador, o seu especialista não está trabalhando, porque o trabalho está tão organizado ali, ele fez a parte dele, colocou tecnologia, você implantou tecnologia de IA, ele vai embora, vai viver melhor, vai voltar energizado, porque vai namorar bastante também, vai passear. Ele vai passear onde? Parque Ibirapuera. Parque Ibirapuera. Aí o cara vai voltar com um sorrisão nos outros dias e você também, porque vai render mais. Lembra que a gente falou há pouco? Trabalhar menos
maior produtividade. É o que produzir proporciona. mais. E essa sua visão empreendedora é para poucos, né? Tem muito empresário que não pensa dessa maneira. Que legal. Pô, Bom, obrigado. Você está trazendo... Peraí. É obrigado em inglês. Thank you very much. Você está trazendo uma visão muito mais humanizada para a sua equipe. Você está trazendo o uso da tecnologia para facilitar o teu trabalho, para melhorar a sua produtividade, aumentar a escala de resultados e está trazendo uma humanização para dentro do teu negócio que vai melhorar a qualidade de vida dos seus funcionários de forma que eles possam produzir mais trabalhando menos. Então, é uma visão que os empresários deveriam ter e muita gente acha que o que você vai investir não é investimento, é despesa. Ele acha que ele está gastando para contratar uma tecnologia de IA. Eu vou gastar. Não, você está investindo. Você está investindo na sua equipe, no seu negócio, na qualidade dos resultados que você quer trazer. Qualidade de vida. Qualidade de do vida. próprio. Exato. E aí você tem funcionários muito mais satisfeitos trabalhando com você, né? Muito mais eficientes, porque eles vão ter resultados muito melhores nas pesquisas, nas buscas, nos resultados que a IA pode trazer. E você consegue converter isso em negócios, em vendas mais quentes. Porque você já vai em cima daquele público que você quer atingir de uma forma muito mais eficiente. Não é isso? Nossa, é certeiro o negócio. É certeiro. Meu, e outra coisa, quando você falou sobre, a gente estava falando sobre empresários acima de 40, passando a ser capacitado por isso, acho que é isso, a gente precisa entender essa nova tecnologia, a gente precisa entender ou faz ou fica para trás. Exato. É isso. E eu acho que a gente pode dar uma dica para os empresários 40 mais aí, que com certeza eles vão ter uma garotada muito nova trabalhando dentro da empresa dele, mesmo que seja um estagiário. Presta atenção nessa garotada porque eles são nativos tecnológicos e eles têm muito mais acessibilidade para usar as tecnologias todas. Então presta atenção nessa garotada, dá uma oportunidade para esses meninos e meninas, né? Porque você vai ter aí dentro da empresa, de repente, uma pessoa que pode te ajudar muito a usar a IA, a usar a automação de negócios, né? A molecada é nativa tecnológica, não adianta. Eu concordo e complemento isso aqui com a número 6. Como é mentorar jovens em projetos de iniciação científica? Tem algum projeto que te marcou de forma especial? Tem esse projeto aí do Papagaio, né? Que a gente teve uma repercussão nacional e internacional, com premiação na Costa Rica. Mas mentorar projetos de iniciação científica... Eu gosto muito de trabalhar com jovens e adolescentes. Sabe por quê? Eles não têm medo de errar. Nós, adultos, nós temos uma série de estigmas. Nós temos uma série de preconceitos de que a gente não pode errar. Que a gente precisa acertar sempre. Mesmo que eles não tenham conhecimento técnico sobre um determinado assunto, mas essa garotada que está disposta a crescer profissionalmente, eles vão buscar conhecimento, eles vão atrás do que eles precisam para se desenvolver. Basta ter uma pessoa que os conduza de forma eficiente. Então, um especialista, né? O que eu gosto de trabalhar com a garotada é isso, porque eles não têm medo de errar. E nós, adultos, nós já somos mais receosos. A gente já fica com uma resistência maior, a gente acha que não pode errar. Se errar, vou perder X, eles não têm, que você falou, tem que perder. Exato. Então, trabalhar esses projetos de iniciação científica com os adolescentes é muito legal por isso. Porque eles não têm o domínio técnico que a gente tem, mas eles precisam ser encaminhados. E como eles não têm medo de errar, é muito mais eficiente na hora de buscar resultados. Eles correm atrás, eles estudam, eles se interessam, né? Então... E eles têm também, vem com essa nova, eu acho que esse novo comportamento tecnológico, né? De absorver com mais facilidade, né? Exato. Facilita, né? Facilita muito. Eles já são nativos tecnológicos, né? A gente chegou a falar sobre ter algum projeto que marcou? Sim, especial. Eu estava falando desse daí da Costa Rica. Né? Desculpa, você respondeu já. Já. Depois a gente dá uma editada nele. Falando sobre produtividade, como a IA pode ajudar empresas a se tornarem mais eficientes? Nós já fizemos isso? Nós já conversamos sobre isso. Tá, é só porque às vezes eu faço a pergunta no intuitivo e eu não segui o roteiro.
Que ferramenta ou abordagem você recomenda para empresários que querem começar a usar o IA nos seus negócios? Já falamos sobre isso. Não, ainda não. Existem uma série de ferramentas que estão disponíveis no mercado, né? Os mais famosos aí que a gente fala é ChatGPT, o Gemini, o AI Studio do Google, que é muito bom. Aliás, é uma das ferramentas que eu estou usando mais, é o AI Studio. Ele trabalha de uma forma bem eficiente, consigo subir documentos e analisar imagens. Por exemplo, uma foto de um documento, ele consegue interpretar o que está escrito ali e me dar resultados. É muito bom. Tem as chinesas também, né? Tem a DeepSeek, que é uma tecnologia de inteligência artificial chinesa, que está muito em evidência também. Agora, eu queria fazer um alerta com relação a essas IAs, que é o seguinte, a gente não sabe para onde está indo essas informações. Então, por exemplo, imagina a modinha que tem aí de eu subir fotos da minha família com meus filhos e fazer figurinhas, imagens lá, né? Estilo cartoon, estilo... E aí, o que acontece? Isso tudo está sendo carregado para uma base de dados que a gente desconhece. É uma caixa preta que a gente não sabe para onde está indo. E a gente não sabe também como que isso vai ser usado depois. Porque na letrinha miúda, quando você aceita usar a ferramenta, você não vai ler. E lá eles estão colocando que você está disponibilizando tudo aquilo de forma gratuita, que vai ser usado por eles do jeito que eles quiserem. Então, as grandes empresas, as multinacionais, hoje, elas estão usando inteligências artificiais proprietárias. Eles não deixam você usar uma IA dessa generativa comum, gratuita que tem, por uma série de questões de segurança, de propriedade intelectual, de direitos autorais, de projetos que estão nascendo ali dentro da empresa e que não podem ter publicidade daquilo, né? Então, tem muita empresa usando hoje IA proprietária, proibindo os funcionários de usar uma geral, uma genérica, para evitar justamente esse tipo de problema. Então, o que me preocupa um pouco no uso dessas IAs é para onde todas aquelas informações que eu estou inserindo para o meu negócio, para onde isso está indo e como isso está sendo usado. Infelizmente, a gente não tem muito controle disso. E quando é usado de forma errada, como a gente pode barrar isso? É um problema, a gente não tem como controlar isso, infelizmente. Lógico que se você usar uma inteligência paga, que nem você está fazendo aí, vai adquirir uma IA paga, você tem uma série de prerrogativas que a lei te dá, de segurança, de informação, de uma série de questões, né? Mas é aquilo que a gente fala, tudo que é gratuito, geralmente você não tem como cobrar nada da empresa, nem questionar. Não, até porque você não... Você entrou acho que numa área que não é restrita. Você não leu, você não pesquisou, você não... Sim. Na sua opinião, quais são os principais impactos positivos da inteligência artificial na vida das pessoas? Uma pergunta. E os negativos? Positivos e negativos. E o que mais te preocupa com relação ao uso do IA na sociedade? Bom, pontos positivos tem um monte, né? A gente já vem falando aqui ao longo do podcast que a gente tem muita coisa vantajosa no uso da IA, né? Principalmente aumentar a produtividade, transformar o negócio de uma forma mais eficiente, ganhar em escala. Então, tem um monte de coisa que dá para aplicar em um monte de áreas de negócio. Pontos negativos é que isso também pode estar sendo usado para o mal, né? Que foi o que você citou agora? Muita gente pode estar usando... aliás, todas as novas tecnologias foram usadas para o bem e para o mal também, né? Quando surgiu o WhatsApp, todo mundo queria usar e isso facilitou demais as interações com pessoas distantes. Muito, né? Muito Hoje, bom. Converso muito mais com meus amigos e meus parentes lá do Rio Grande do Sul do que eu conversava antes, quando só tinha um telefone. Então, isso facilitou demais. Por outro lado, também surgiram um monte de golpes de WhatsApp, pessoas tentando se fazer passar por outras, tentando ganhar dinheiro em cima disso de forma ilícita. Então, todas as tecnologias têm coisas boas e ruins. Na IA não vai ser diferente, né? É muito mais de quem usa o recurso do que a tecnologia em si. Então, imagina assim que
muita gente está usando inteligência artificial para fazer coisas que não são legais, né? E lógico, em algum momento elas vão ser penalizadas e vão ter que pagar por isso. Então, esse é o lado negativo do uso da tecnologia também. Onde que a gente começa a denunciar? Começa a denúncia e buscar, de repente, como é que se diz? A gente busca denuncia, que a gente denuncia numa delegacia. Como que a gente faz para denunciar um crime desse já de início? A gente sofreu algum problema de... Tem que ter prova, né? Prova material disso. Então, muitas vezes é difícil também. Porque o cara cria uma conta fake, ele insere vídeos lá que são fakes, ele usa a sua voz para produzir um material fake. Então, é um problema hoje. A gente não tem... lógico que tem a Lei de Proteção de Dados aí, né? A LGPD, que nos resguarda de muita coisa, mas ainda assim é difícil, né? Você viu até que teve uma Bem situação... complexo, né? Teve um vídeo lá que foi produzido por IA, pegaram o velho da Havan lá, fazendo uma promoção enorme lá de produtos, né? E um monte de gente foi para a loja e era fake. E aí, ele conseguiu provar na hora? Não, ele teve que ir Barrar? ele teve que ir a público nas redes sociais dele falando, ó, pessoal, não fui eu. Aquele lá não sou eu. Mas por uma multidão lá, deu problema? Deu problema, porque o pessoal foi na loja para comprar aqueles produtos. Televisores de 70 polegadas por R$1.000. Né? Baratíssimos, né? Deu uma passagem para Paris uma vez, né? Vendeu muito. E eles tiveram esse problema. Então, é complexo isso, né? Vai ter gente usando. Vai. Quanto é jeito. Porque o pessoal dos golpes aí da internet estão estudando, acho que talvez até mais rápido que a gente, sobre quais os benefícios que eles vão ter com isso. O que é uma pena, né? Porque a gente poderia estar usando toda essa tecnologia para fazer o bem, para gerar negócios e fazer com que as pessoas sejam melhores, e tem gente pensando pro lado que não é legal. É o chamado crime organizado bem organizado, que aí é complicado. Ô Wagner, realmente existe um risco da IA perder o controle, como muitas pessoas falam na internet, e como nos filmes de ficção científica? Acho que tá muito na área de ficção científica, né? Você não A gente agora pra mim. vê as pessoas usando aí inteligência artificial e acha que vai virar um robô que vai tomar conta da humanidade e que começa a pensar por conta própria. Eu acho que a gente está muito longe disso ainda. Existem alguns teóricos aí da conspiração que falam que a inteligência artificial vai adquirir consciência, que vai começar a tomar decisões por si só e que vai ter pensamentos mais humanizados. Eu acho que isso vai demorar um pouco ainda para acontecer. Eu acho que está muito longe da... Porque se a gente for pensar que é um conjunto de algoritmos que pode ser trabalhado, isso, né? Então, eu acho que precisaria uma computação quântica, um negócio muito evoluído aí. Será que já não tem? O Elon Musk é verdade ou é montagem? Que ele foi para jantar com um robô, depois ele saiu com uma robô? Não sei, tem muita fake news nisso, né? Será que é verdade? Que ele tem condições de fazer isso? Tem, Vamos subir um corte meu falando sobre isso? O Elon Musk foi jantar com um robô, eu vi um vídeo, aquilo era uma montagem real? É difícil saber, né? Talvez nos porões dos laboratórios de inteligência artificial, talvez exista alguma coisa aí já sendo trabalhada. Mas a gente não tem como saber ainda. Aqui, né? Ele só fez a foto com o robô. Não, ele Não quer foi dizer como nada. adiantor, ele entrou, tem o vídeo, etc. É que ele é marqueteiro, né? Ele é bom nisso. Ele é marqueteiro. Totalmente. Qualquer coisa que gere mídia para ele é bom. Nós falamos no início sobre essa, né? Quais áreas você acredita que serão mais transformadas pelo IA nos próximos 5 a 10 anos? Já falamos, né? O que você diria para quem tem medo de que a IA substitua o trabalho humano? Eu acho que as pessoas precisam estudar mais. Perguntem. Aprender mais. Porque, inevitavelmente, algumas profissões, a gente já comentou sobre isso, algumas profissões vão ser impactadas e elas vão deixar de existir. E outras vão emergir a partir disso. Basta a gente ver o que está acontecendo na agricultura hoje. Hoje eu tenho tratores que não têm mais cabine, que são controladas remotamente, por GPS e inteligência artificial,
e eu não tenho mais o tratorista que vai comandar aquele trator. E para onde que foi aquele tratorista? Caramba, que legal. O tratorista ele foi para dentro de uma sala com ar-condicionado igual essa daqui e ele vai controlar o trator por joystick usando inteligência artificial e mapeamento de GPS. Então, aquele tratorista que ele não se prepara para o uso da tecnologia moderna, ele vai sair do negócio e vai ter que procurar outra coisa para fazer, ou ele vai aprender a usar aquilo e vai operar o trator à distância. Não, tô achando incrível, é real. É isso. É? É O real. Globo Repórter passou, Globo Rural, esse domingo tá assistindo? Passou. Tipo, até as máquinas plantam sozinho. Mas assim, Wagner, com tantas certificações que você tem, especializações, enfim, o que mais motiva você continuar aprendendo? E o que te motiva, né? A inovar, etc. Eu entendo que a gente não tem condições de parar de estudar mais. É o que você falou. Não dá mais para parar de estudar. Porque tá acontecendo tanta coisa o tempo todo que até a gente que está mais ligado com essas tecnologias novas, IA e tudo mais, a gente está vendo tanta coisa acontecer que é difícil até de acompanhar. Então, o profissional que ele sai do mercado de trabalho hoje, eu vou falar assim, vou tirar um ano sabático, vou lá para as ilhas de Fiji, lá da Indonésia, e o ano que vem eu volto para continuar a trabalhar. Acabou, você está fora do mercado, porque vai acontecer tanta coisa em um ano que para você recuperar aquilo e reaprender, vai demorar bastante tempo. Muito rápido, né? Muito rápido, está tudo acontecendo muito rápido. Né? Então não dá mais para parar de estudar. Né? E eu acho que, felizmente, isso é bom para quem está sempre motivado a querer aprender mais e se preparar, né? Cada vez mais. Se você pudesse voltar no tempo, né? É pergunta de produtor Cara, aqui. Bem filosófica. Bem, né? Bem, nossa, alto nível nosso, profundo. Se prepare, que o negócio aqui é forte. Não é? Vou ter que pedir ajuda para IA essa. Se você pudesse voltar no tempo e dar um conselho ao Wagner, do início da carreira, qual seria? Cara, é uma pergunta filosófica e muito interessante. Eu acho que eu daria o seguinte conselho: não pare de estudar nunca e mantenha-se sempre atualizado, buscando o que está acontecendo de novo no mercado. De certo modo, foi isso que eu fiz. Mas a gente não... Eu, por exemplo, nunca iria imaginar que na década de 80, quando eu comecei a mexer com computação, que a gente chegaria nesse nível que a gente chegou hoje. Eu fico imaginando os próximos 20, 30 anos, o que vai acontecer. Que estaremos lá em nome de Jesus. Se nós estaremos lá, acho que nós vamos ter uma explosão tecnológica gigantesca. A gente não faz nem ideia do que vai acontecer. Você acha que vai ter carros voando, assim, Uber? A gente sonhava isso com os Jetsons, né? Não aconteceu. Não, eu vi algumas matérias sem nada a ver. Não, pô, vai acontecer, mas lembra na década de 80 como a gente imaginava como seria os anos 2000, né? Carros voadores, robôs para tudo quanto era lado e tal. Não foi bem assim. Eles podem só ter errado em 30 anos. Em tempo. Assim. Então. Talvez. Pode. Mas eu vejo que a gente, como eu te falei, né? Da mesma forma que a gente está tendo essa explosão tecnológica aí com o uso da IA, e ela vai evoluir muito nos próximos 10, 20 anos, eu sinceramente nem me atreveria a imaginar como que a gente vai estar. Não, então por favor, não pare de estudar. Por favor, você que também faz parte de todo esse mundo do Wagner, de inteligência artificial e novas tecnologias, não pare de estudar. Nós precisamos, nós simples mortais, precisamos, porque senão a gente está ferrado. Empresas, empreendedores, alunos, ciência. Sim. Né? Eu há pouco fiz toda uma cirurgia no óculos aqui, eu tô pondo porque eu achei bacana, dá mais seriedade para mim, intelectualidade. Toda robótica, total. Impressionado. Então, por favor, não pare, porque nós precisamos de pessoas como vocês. E você palestra? Faço palestras também falando sobre produtividade usando inteligência artificial. E você tem um canal? Tem algum Insta? Tem um canal no YouTube. Se procurar lá Wagner Cassol, você vai me encontrar. No Instagram também, Cassol ou Wagner Cassol, você vai me encontrar lá no Instagram. E lá eu falo muito sobre essa área de inovação, de tecnologia. Estou sempre colocando coisa nova lá que está acontecendo. Então sigam aí, me acompanhem nas redes sociais. Vai ser muito bom interagir com vocês. Mandem perguntas, façam questionamentos
Vamos fazer um próximo com perguntas. Vamos. A gente abre aqui, você vai ver o povo massacrar a gente, mas vai ser bom. Não, a gente se prepara, psicologicamente. Você tá acostumado com Tô IA? acostumado, pode mandar. Ô, Wagner, é a última agora. É só no time a gente faz o agradecimento e encerra, tá? Obrigado por você ter vindo. Antes da gente... Nós vamos fazer isso formalmente, gravar, mas só obrigado por ter vindo. Muito bom. Eu acredito que dá pra gente gerar muito conteúdo, não só nesse. Uhum. Eu acho que seria preciso, se você puder, eu sei que um monte de podcast vai te chamar, porque não parece. Ontem nós publicamos... Você ficou sabendo? Nós publicamos de um cara... Quantos dias? Uma semana. Quantas replicações teve de podcast? 5. Olha só que bacana. A menina veio aqui, aí eu conheço um povo, né? Porque ele é um chefe meio famoso. Então a menina veio aqui e a gente faz collab nos nossos Insta. Uhum. Eu brinco que o mais forte é o dele, que tem 12 mil, sabe? Porém, lá tem o pessoal de mídia, de grandes eventos, Pablo Marçal, todo mundo lá, que ele é famosinho no meio. Aí o povo começou a chamar ele para os programas de TV, programas fortes, forte. Olha só. Eu fiquei, caramba, então nós estamos sendo observados, tipo alienígenas. Estão sendo... Cara, e eu vou te falar, Alex, eu assim, sinceramente, eu quero agradecer muito a oportunidade que vocês estão dando para mim. Porque quando fala assim, foi como eu coloquei no Instagram, um ilustre desconhecido do Tocantins, que eu mandei a mensagem e ele me respondeu. Porque, às vezes, a gente está lá no norte, no nordeste e não, talvez a gente, às vezes, é mal visto. Vou marcar o governador, todo o pessoal lá, tá? Marca Né? aí. Vamos, lá. passa pra mim quem é pra gente marcar. Marca, eu mando sim. Pode mandar o pessoal pra cá de lá do governo, coisa que a gente gosta. É. Não, venho com o presidente da agência de tecnologia lá para Vamos. falar. Eu li sobre uma coisa no Google que eu quero compartilhar com você até para ter sua opinião. Uhum. Os algoritmos que falam, Isso. o Google, o Insta, o Google e o YouTube, eles estão buscando conteúdos interessantes como o seu, porém em menor tempo. Que agora esse povo busca. Então, o que a gente fez? Passamos a produzir bastante Cortes. Reels e... Como é que chama o outro? Shorts. Shorts, menores. Isso. E agora a gente vai passar a produzir isso pro canal. Maravilha. O nosso objetivo não é canal. Canal é você deixar lá para a história. Uhum. Nosso objetivo é o que a gente atinge de pessoas. Agora vai a fala do Google mais interessante. Uhum. Não é a quantidade mais. É quem está naquele canal. Exatamente. Naquele Insta, naquela rede. Tem gente que fala assim, eu tenho 10 milhões de seguidores. Talvez não signifique nada para o seu público quando a gente está falando dos seguidores dele, que são os maiores feiras, congressos e, como eu te falei, Pablo Marçal, etc., de São Paulo. Então, é isso que o Google apresentou numa dessas palestras que eu achei fantástico. Não buscamos mais quantitativo. É qualitativo agora. Porque você joga o teu... Desculpa te cortar. Você joga o teu projeto, o teu insight, o teu conhecimento no nosso canal, no Insta Supremos do Chefe. Quem vai ver? Deputado não sei quem, presidente não sei quem, diretor não sei do que, presidente da... Parará, eu não estou falando nome que eu não posso. Sim. Secretário não sei do que, ministro não sei do que. Esses caras que vejam, são eles que fazem o projeto acontecer. Inclusive, eu fiz um treinamento com a Tati De Angela aqui em São Paulo. Tati De Angela. Para trabalhar mais a parte de estruturação de palestras, essas coisas. Então, tô com umas palestras bem afinadinhas, bem alinhadas agora, para falar sobre esses assuntos aí de inteligência artificial e tecnologia. Pode contar com a gente. Bem Se você bacana. quiser trazer a Tati... Tati o quê? Tati De Angela. Tati De Angela, trazer ela aqui, vocês dois, pra gente falar sobre o projeto também. Tá aberto pra gente criar conteúdo, gerar pra gente mandar pro povo aí. Legal. Entendeu? Temos total interesse. Gosto do assunto. Vamos no time? Vamos. Cadê a nossa musiquinha de No Time? Bora. Ô, Wagner, se não trabalhasse com tecnologia, o que você faria? Cara, eu não me vejo trabalhando com outra coisa. E eu não tenho plano B. Eu só tenho plano A. É continuar trabalhando dentro desse propósito de vida. Sabe? O meu propósito, eu falo para todo mundo quando eu vou palestrar em sala de aula, o meu propósito é ajudar o máximo de pessoas possíveis a se desenvolverem utilizando tecnologia com os conhecimentos que eu tenho.
Já está. Uma tecnologia que você aposta para o futuro. É inteligência artificial, realidade virtual, Um livro. Café com Deus Pai. Nossa. Uma viagem. Estados Unidos, especificamente aí na costa leste. Bom. Uma paixão. Trabalhar com tecnologia e trabalhar com esportes radicais. Gosta de esportes radicais? Gosto. Tô doido para fazer alguma coisa. Você sabe que eu já fui instrutor de voo livre de parapente por 15 anos. Caramba. A gente nem falou sobre isso aqui porque não era o assunto. Mas eu gosto muito. Deveríamos. Não, então você agora precisa assinar o retorno. Não, a gente precisa falar porque as pessoas precisam entender quem é você fora da caixinha. E uma coisa que eu sempre gostei muito de trabalhar, de fazer esportes diferentes, radicais. Eu acho que isso me ajuda muito na criatividade. Ô Wagner, demais, porque você falou sobre gostar de trabalhar com adolescente, com jovens, por não ter esse risco, por não ter medo do risco. Isso. E esse esporte é uma identidade. Faz parte do meu perfil. É o seu perfil. Não, a gente precisa falar sobre isso. Nós vamos subir um corte sobre isso. Já falei sobre um hobby? Hobby? Eu falei paixão ou hobby? Uma viagem. O que eu falei? Você falou viagem, falta o hobby. E um hobby? O hobby é fazer planejamento de viagem. Planejamento de viagem? Uma coisa que me agrada muito é você tirar aquele tempo para planejar, organizar roteiros, encontrar soluções para onde eu vou. Gostei. Gosto muito disso. Por isso que você ficou especialista em IA. IA, qual o roteiro que nós vamos fazer? Também, né? IA veio para me facilitar esse trabalho. É um hobby da hora, hein? Eu gosto de viajar também. A IA na sociedade atual é? É uma grande ferramenta de evolução. Dica de ouro. Dica de ouro é continuar estudando. Não tem outra alternativa. Independente da tecnologia que vier, tem que continuar estudando. Cara, você imagina agora o cara estudando com toda essa tecnologia? Acho que não há governo que segure isso. Não há nada, não há corrupção, nada que segure. O pessoal tem que começar a ficar esperto, né? Até porque, esperto que eu digo assim, não adianta nada. Você deu insights aqui valorosos de... Eu fiquei, cara, tem sistema onde as pessoas pegam rapidinho, que você implantou, rapidinho ela já consegue passar um gráfico sobre tal situação. Pô, Isso. tá. Cara, isso é muito bom. Dá para fazer isso em tempo real, né? Precisamos muito. Obrigado por ter vindo. Deus abençoe você. Cara, eu agradeço muito a oportunidade aí e que venham outros aí. Quando eu estiver em São Paulo, eu te aviso, a gente marca alguma coisa aí. Nem que seja para tomar um chopp junto e falar mais sobre inovação e tecnologia. O chopp é por minha conta e é aqui, por enquanto. Nós vamos fazer aqui. A gente pode sair, mas o primeiro você vem para a gente contar mais aqui. Eu acho que é muita inovação, é novidade, é informação. As pessoas precisam, nós precisamos disso. Eu mesmo, em dúvida de assinar um contrato por conta disso. Aí o que o menino falou, você falou. É isso. Quando a gente tem, eu aprendi que quando a gente tem uma validação técnica ou é isso. Agora eu não posso duvidar do cara. Legal. Ele é especialista. Pessoal, obrigado por nos assistir. Recebi aqui Wagner Cassol, um especialista pós tudo em IA. E obrigado para quem nos assistir. Curta, comente, compartilhe, segue, etc. Wagner, obrigado. Esse é o teu pessoal. Se quer dar um alô para o nosso pessoal, fique à vontade. Quero agradecer muito aí a oportunidade que você me deu. Vim aqui falar sobre esse propósito e falar para os nossos alunos aí, pessoal, não para de estudar, continua se desenvolvendo aí, buscando conhecimento. Não para porque às vezes a gente acha que não vai dar resultado, às vezes a gente fica meio frustrado, acha que não vai conseguir evoluir, não vai melhorar. Mas tudo é conhecimento agregado. Uma hora você vai precisar desse conhecimento, então não para nunca. É importante isso porque faz parte do perfil do bom profissional continuar se preparando, estudando, se dedicando, tá bom? Não para. Obrigado, pessoal. Até o próximo episódio. Conto com você. Deus abençoe a todos. E obrigado. Obrigado, Wagner. Obrigado eu.